Boa noite. Vamos hoje falar sobre os antecedentes do debate que periodicamente se reacende na sociedade portuguesa em torno da liberdade religiosa. Burnings in a square. Chama-se História da Inquisição Portuguesa e abrange o período entre os anos de 1536 e 1821, ou seja, 285 anos no total, durante os quais quem não obedecia às leis da Igreja Católica era perseguido e condenado à fogueira. O que era a Inquisição, por que foi criada e por quem? Portanto, a Inquisição era um tribunal que tinha competência, jurisdição, para usar a linguagem do tempo, para julgar casos de heresia. E fazia-o por delegação de uma autoridade pontifícia. E, portanto, foi um tribunal criado em 1536, em Portugal, a pedido do rei Dom João III, em bom rigor um segundo pedido. Já Dom Manuel, em 1515, tinha feito um primeiro pedido à Santa Sé para a criação de um tribunal da Inquisição em Portugal. Tinha urgência. Sim, à semelhança, havia um problema complexo para resolver na sociedade portuguesa, criado pelo grande número de cristãos novos e algumas dificuldades que tinha havido na sua integração na sociedade portuguesa, uma grande pressão da monarquia vizinha, castelhana, para que os conversos de origem castelhana fossem aqui também perseguidos, ou pelo menos enviados para Castela. Portanto, em função dessas necessidades, Dom Manuel tinha feito um primeiro pedido, não foi aceito pela Santa Sé, isso só veio a ser aceite também na sequência de uma negociação complexa e difícil, iniciada logo no início dos anos 30, mas que veio a ter o seu corolário, portanto, com a promulgação de uma bula em maio de 1536 pelo Papa, que concedia a autorização à criação da Inquisição, que era, portanto, um tribunal com jurisdição em matéria de heresia. Qual foi verdadeiramente o impacto da Inquisição na sociedade portuguesa? Bom, na verdade, foram 24 mil as vítimas da Inquisição em menos de 200 anos, 1000 das quais condenadas às fogueiras, e, portanto, pode-se dizer que, em termos da população portuguesa, foi um drama imenso para toda a sociedade, porque muitos outros foram perseguidos, foram estigmatizados, foram expulsos, tiveram que fingir. Mas a repressão não se faria tardar, o que agravou a brutalidade. Se havia imoralidade nas nossas ruas, pior imoralidade foi quando se estabeleceu a Inquisição e o Estado passou a queimar gente viva como espetáculo público. Camões tinha cerca de 18 anos quando se executou em Portugal o primeiro auto de fé. Os judeus convertidos à força eram queimados por continuarem a pensar de modo diferente dos cristãos. Mas os cristãos também tinham ficado proibidos de pensar. Professor Borges Coelho, que é um grande estudioso da Inquisição de Évora, sabe perfeitamente que um terço das vítimas foram condenadas justamente em Évora, portanto repartiram-se pelas 3 Inquisições, Évora, Lisboa e Coimbra, e 84% foram acusadas de judaísmo. 84% acusados de judaísmo. Dos 445 relaxados, daqueles que foram entregues às fogueiras, digamos assim, 99% foram acusados de judaísmo. Portanto, foi um drama imenso, porque se tivermos em conta que nos finais do século XV, antes do decreto de expulsão, a população judaica era cerca de 10%, se atualizarmos os números, seria hoje 1 milhão de pessoas. 10% entre 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas que existiam em Portugal nos finais do século XV, antes do decreto de expulsão, é muito. E mais, convém também uma coisa que raramente aparece, nomeadamente nos manuais escolares, é que a seguir ao decreto de expulsão, que foi um duplo crime, não é? A expulsão, tal como ela tinha ocorrido em Espanha, cumpriu-se. Vieram para cá, para Portugal. Em Portugal, o Dom Manuel não os deixou sair.
batizou-os à força no ano seguinte. É preciso que se diga isso claramente. Muitos dos cristãos novos foram batizados à força. Foram milhares de cristãos novos que foram batizados à força. Portanto, foi um drama imenso na sociedade portuguesa. Choca-me um pouco a forma como é ensinado hoje a Inquisição, porque nós em Portugal temos uma má consciência dos nossos pecadilhos. Gostamos muito de atirar para debaixo do tapete tudo aquilo que nos incomoda. E, de facto, a Inquisição foi uma organização terrorista e criminosa. O papel da Inquisição foi terrível na sociedade portuguesa. Tem que se dizer isso claramente com todas as letras. Portanto, no ensino, eu sou professor há 27 anos, professor de História, e no ensino, não, para além da história dos judeus, que é uma história invisível, não existem. Quando se pergunta o que é um judeu, os alunos não sabem, não existem, foi apagado. Os judeus foram apagados da história de Portugal. A Inquisição não é estudada, de facto, nas nossas escolas. Padre João Seabra, a Igreja num tempo de política ecuménica, como se supõe ser o século XX e o século XXI, como é que ela convive com este passado da Inquisição? Bem, em primeiro lugar, a Igreja não se reconhece de maneira nenhuma na descrição do passado que fez o professor Jorge Martins. É uma descrição cheia de paixão e de comoção e de indignação a 4 séculos de distância, mas que não corresponde aos factos, quer dizer, não responde à realidade dos factos. Quer dizer, é preciso dizer com toda a simplicidade e clareza que a Inquisição não foi uma organização terrorista criminosa, a Inquisição foi uma organização judicial que corresponde a uma mentalidade que não é a nossa de hoje, quer dizer, a mentalidade de uma unidade religiosa imposta pelo Estado, que não é hoje a nossa maneira de ver, mas que dentro dessa mentalidade, a Inquisição portuguesa foi seguramente muito menos violenta contra as minorias religiosas que efetivamente perseguiu, do que perseguições religiosas da Europa Central, da França, da Suíça, da Inglaterra, da Noruega. Um homem tem as mãos amarradas com cordas. O corpo dele é içado por uma polia presa ao teto e fica pendurado no ar. Pesos colocados nos pés aumentam a força que puxa o corpo para baixo. De repente a corda é solta, deixando a vítima cair bruscamente, mas sem tocar o chão. Resultado, diversos ossos do corpo quebrados. Este é o polé, um dos vários instrumentos usados na Inquisição na Europa para torturar judeus e outras pessoas consideradas hereges que negavam a fé cristã. Quem é que era considerado herege? Quais eram os parâmetros que balizavam exatamente este conceito? Uma heresia, enfim, simplificando um bocadinho a definição, é um erro reiterado na fé. No fundo, isso significa o quê? Significa que alguém que foi batizado e, portanto, é cristão e que depois tem um entendimento do cristianismo que não é conforme àquilo que a autoridade da Igreja entende. E depois de ser reiteradamente avisado de que está errado, se persistir, é considerado um herético. Um olhar cuidadoso sobre os instrumentos de tortura expostos revela até que ponto pode chegar a maldade dos homens. Este é o garrote, um poste de madeira com um colar de ferro ou de couro duro, usado para se apertar o pescoço da vítima lentamente contra um parafuso na altura da nuca. Ou então aquelas pessoas que, de qualquer modo, tentavam obstaculizar, dificultar a atuação do Santo Ofício. Não é? Sei lá, se alguém ocultasse provas, ocultasse pessoas que estavam a ser perseguidas pela Inquisição, não é? Podia também ser, fizesse falsos testemunhos, fizesse falsos depoimentos, podia também ser perseguido. E houve muito oportunismo, seguramente, no meio disto tudo. Sim, evidentemente, muitas vezes, enfim, muitos dos processos são originários a partir de relações próximas entre as pessoas, no contexto de uma cultura de delação que a própria instituição e outras instâncias do tempo estimulavam, e, portanto, muitas vezes sucedia também que as pessoas podiam ser, enfim, os acusados podiam ser apanhados, enfim, numa rede de pequenas vinganças, de pequenas retaliações. Coisas pessoais. De más relações pessoais ou até de más relações comerciais, não é? Enfim. Esta é a forquilha do herege, um colar de ferro, cuja frente é uma espécie de espeto duplo, com pontas que se encravavam no queixo e sobre o osso externo da vítima, impedindo que ela movimentasse a cabeça. Alguns aparelhos eram exclusivos para mulheres. O destroçador de seios era aquecido no fogo,
até o ferro ficar em brasa. A nossa distinguia-se das outras para o bem ou para o mal? Era menos gravosa, menos inquisitiva, menos punitiva, ou era exatamente nesse aspecto igual às outras duas? Não era das mais leves, não sem era. dúvida. Digamos que aqui é sempre difícil fazer uma competição entre as inquisições. Isso só se pelo número de mortos, não? Exatamente. Finalmente, um instrumento que contrasta a simplicidade com o grau de crueldade. O tronco para a queima dos pés. Era uma prática muito comum durante os interrogatórios. A vítima era imobilizada, deixando expostos os pés, que eram untados com azeite. O fole incendiava as brasas e o fogo arrancava a confissão dos torturados. Professor, estes tribunais da Inquisição eram muito pouco católicos. Professor Paiva. Isso é uma pergunta muito difícil. Bom, eles atuavam e autorrepresentavam-se como os verdadeiros zeladores, precisamente, dessa fé católica pura. Aliás, no caso da Inquisição portuguesa, isso é talvez uma das marcas que a própria instituição gostava de dar de si, é a ideia de que eles são os verdadeiros preservadores da integridade religiosa e da pureza da fé do reino. Isso dura muito tempo naquilo que é o próprio discurso que a Inquisição faz para se, digamos assim, promover, valorizar e legitimar perante a própria sociedade. Isso vai muito tarde, até ao século XVIII. Há textos em sermões de autos da fé, por exemplo, dos princípios do século XVIII, nós ainda encontramos pregadores a do púlpito dizerem que se Portugal é o verdadeiro canteiro da fé católica, o jardim mais florido do catolicismo europeu, isso se deve à ação dos inquisidores que vigilantemente, não é, protegem o reino das heresias, dos dissídios, etc. Onde ela influía. A revolução das mentalidades é sempre mais difícil e é sempre mais lenta. Sim, e essa foi lenta e foi-se fazendo desde finais do século XVII que começa a haver vozes críticas com mais insistência que no passado, porque mesmo no século XVI, quando ela nasceu, também houve algumas vozes críticas, mas que não foram ouvidas. Foram abafadas pela fogueira. Professor Marcotes, e porquê a fogueira? Não bastava as pessoas ficarem presas? Não. Tinha que se matar mesmo, matar o herege? Esta é uma questão bastante complexa, na realidade, porque digamos que quem conhecer o texto de uma sentença inquisitorial lê que quando as pessoas eram, digamos, relaxadas, como se dizia, a justiça secular, expressão já muito interessante, a Igreja pedia que não houvesse efusão de sangue. Portanto, a Inquisição, como, digamos, em geral, a justiça eclesiástica, não se metia na condenação física à morte dos condenados, dos justiciados. Era a monarquia, era o Estado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te arrepientes de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ego t'absolvo peccatus tuis.